Irmãos, sempre falo que é com tremor e temor que vos ministro a santa palavra de Deus. E eu acredito que aqui nesta noite, todos vocês sabem que uma das doutrinas fundamentais da fé cristã é crermos que somos salvos da condenação eterna inteiramente pela graça de Deus. 5 doutrinas fundamentaram a reforma protestante. Uma delas é sola gratia, somente a graça. A graça faz parte dos 5 pontos da reforma, somente a graça. Lutero e os demais reformadores lutaram contra a pregação de uma salvação meritória por obras. Eu quero introduzir a mensagem nesta noite, para depois tratar uma parte histórica para poder aqui finalizar no texto que eu li nesta noite. Mas eu quero introduzir dizendo que a salvação em Cristo Jesus, ela não é meritória e você sabe disso. Não havia e nem há nada que o homem possa fazer para ser livre do lago de fogo. Somente pela fé. Outra doutrina, outro ponto da reforma. Sola fide, somente a fé. E somente pela fé em Cristo Jesus é que nós podemos alcançar a salvação eterna. Paulo, ao tratar sobre a doutrina da justificação, deixou claro em Romanos 3,23, muito conhecido pelos irmãos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A pior notícia que paira sobre a humanidade não é o coronavírus. A pior notícia está registrada em Romanos 3,23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Podemos escapar do coronavírus, não iremos escapar da ira santa de Deus. Podemos escapar de epidemias, de crises econômicas, de tsunamis que já arrasaram muitos países e eles se reergueram. Mas nós não vamos escapar de uma condenação eterna se não estivermos em Cristo Jesus. Esta é a pior notícia. Paulo, quando ele vai explicar sobre a doutrina da justificação, ele diz que não há nada que o ser humano possa fazer para mudar a sua situação. Ele nasce condenado ao lago de fogo. Romanos capítulo 5. Por um homem entrou um pecado, e por intermédio deste pecado, todos nascem pecadores. Você não precisa se prostituir, mentir, roubar, ser alguém, um político corrupto para ir ao lago de fogo. Você nasce pecador. Você peca porque você é pecador. Eu sou pecador. Não há nada que você possa fazer para alterar isso. Não é com pagamento de indulgências. Não é cantando milhares de hinos. Ou fazendo milhares de orações no sentido de algo meritório. Tentando convencer Deus que você não é culpado. Do mais novo aqui nesta noite, nascido, bebezinho, por mais que seja estranho você ouvir isso, nasce pecador, até o mais idoso aqui nesta noite, com todo o respeito que eu tenho aos idosos, mas os mais velhos aqui são pecadores. Você não pode fazer nada para alterar isso. Você é culpado e permanece sobre você. Se você não estiver na pessoa de Cristo Jesus, a ira do Cordeiro estará sobre você. Não queira passar a eternidade no lago de fogo. Os irmãos gostam muito de pregar João 3,16. Nunca vi um texto dentro da hermenêutica tão mal pregado, principalmente no segmento pentecostal. Porque não leem, não estudam. Precisa estudar, irmão, para pregar a palavra. Eu estou acostumada a pregar. O pastor Eurico me convidou. Sabe o que eu fiz? Fiquei lá semana inteira, 6 horas, para preparar o esboço, para a gente trazer aqui para os irmãos. Mas você não é professora de teologia? Sou, mas sou dependente de Deus, da graça do Espírito Santo, e tenho responsabilidade na ministração da palavra. Eu não vim
emocionar os irmãos. Eu não vim ser aqui coach dos irmãos. Eu vim trazer a realidade do Evangelho. João 3,36, sobre aqueles que não crerem em Cristo Jesus, a ira do Cordeiro estará sobre eles. Por isso, nesse mesmo texto, João diz que todo aquele que não crer na justiça de Deus sobre a pessoa de Cristo, que nos substitui na penalização que nós merecíamos. O que os irmãos merecem? Campanha de portas abertas? Não, você não merece isso. Você merece morte, porque você é culpado. Eu sou culpado. O que é que a gente merece para exigir algo de Deus? Absolutamente nada. Somos culpados. Merecíamos a morte. Um morto não respira, apesar de estarmos respirando. A humanidade, ela teme neste momento por sua vida e deve ter medo, deve ter seus cuidados, deve lavar as mãos, deve evitar as aglomerações. Não estou falando nada disso. Ela teme, está certo, está temendo, mas diante das Escrituras, neste momento nós somos 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Irmãos, aqui é uma igreja missionária, vocês devem ter esses dados. São mais ou menos, pastor Eurico, quase 2 bilhões de cristãos, dos quais 1 bilhão são católicos. Resta 1 bilhão de evangélicos, dos quais apenas, dentre esse 1 bilhão, quem são os verdadeiros cristãos? No Brasil temos quase 43 milhões. Quem são os verdadeiros cristãos? Quem é nascido de novo? Quem é regenerado de fato? Quem é convertido de fato? Quem é arrependido dos seus pecados? Preste atenção, a pior notícia não é o coronavírus. A pior notícia é que a humanidade está morta em delitos e pecados. E existe uma mensagem aqui: arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, ele diz que a fé, deixa eu te falar para você, é pentecostal. Eu sou pentecostal, mas nós não estamos pregando a Bíblia de forma correta. Nós temos que admitir fora as exceções. A fé não é algo do ser humano. Paulo está dizendo, não é a minha opinião, é Paulo que está dizendo, que a fé é um dom de Deus. A fé é uma ação de Deus em mim. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. A salvação em Cristo Jesus, ela não vem por obras para que ninguém aqui se glorie. Ninguém aqui é bom. Ninguém pode se gloriar em Cristo Jesus, porque fez doutorado em teologia. Eu sou mestrado em teologia, eu não posso me gloriar nisso. A salvação não vem por isso tudo. Ninguém pode se gloriar em dizer que ora 8 horas num monte e é melhor do que o outro, porque a salvação não vem por isso. A salvação, a fé, é a misericórdia de Deus na mente humana. A fé é a ação de Deus na nossa mente. A salvação, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você que está cabisbaixo com coronavírus, com problema de enfermidade, com problemas de economia, com problemas familiares, e talvez você venha aqui dizendo, Deus vai ter que usar aquele irmão, eu tenho que ter esperança que tudo vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que tudo não mude, existe uma esperança eterna para a igreja de Deus, a salvação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A salvação foi preparada por Deus aos homens pecadores. Sabe o que é isso? Gente que não merece nada. Eu e você. Quando Paulo vai falar com Timóteo, o contexto é outro, não tenho tempo para ficar falando aqui. Mas é um contexto em que Paulo saiu da primeira prisão em Roma.
É o ano 61 para 62, a igreja está sendo perseguida e os falsos mestres estão lá. Quando os judeus, os judaizantes, queriam intervir, dizer não é só por fé, a gente tem que trazer elementos do judaísmo, continuar com a circuncisão, continuar com a guarda do sábado, continuar com a comida que nós comemos, os nossos alimentos judaicos, dos rituais da lei mosaica. Paulo teve que intervir. Escreve a Timóteo e diz: Timóteo, coloca as coisas em ordem na igreja, porque a igreja é a casa de Deus vivo. E outra coisa, a lei só mostrou uma coisa: a nossa miserabilidade. O judaísmo, a lei de Moisés, só mostrou a nossa culpabilidade. Nós éramos irreverentes, imprestáveis, imundos, impuros, desobedientes, do qual eu era o principal pecador. Mas a graça do Evangelho, a graça me alcançou. Se a graça te alcançou, glorifica Ele. Se a graça te alcançou. O mérito da salvação está em quem, missionário Elisete? Em Cristo Jesus. Deixa eu falar mais um pouquinho disso nessa introdução, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Cristo nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, irmão, segundo o príncipe da potestade do ar. Sabe o que é isso? Dominados por Satanás. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência, dos quais nós aqui andávamos. Mas Paulo vai dizer que Deus nos ressuscitou. Por que ele está falando de ressurreição? Porque Paulo já havia escrito aos Romanos, lá no capítulo 6, que com Cristo na sua morte nós também morremos para o pecado, e na sua ressurreição nós vivemos para viver na nossa vida a vida de Cristo Jesus. Estamos mortos para o pecado e ressurretos para Deus. Paulo está dizendo aos Efésios agora, Paulo está dizendo que Cristo nos ressuscitou e que nós somos salvos por Ele. Sabe como é que Paulo chama isso? De eleição. Deus salva seus eleitos. É isso que Paulo está dizendo em várias de suas epístolas. Ele chama a igreja de eleitos. No capítulo 1, do versículo 4, aqui de Efésios, ele afirma que Deus nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo, com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, que nós somos eleitos, irmãos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. O próprio João, em uma das suas menores epístolas, a terceira epístola, ele se refere à igreja como senhora eleita. Ele chama a igreja carinhosamente de senhora eleita. E aqui nós temos duas verdades, presta atenção aqui. Primeiro, nós somos salvos inteiramente pela graça, pela misericórdia de Deus, sem mérito algum, sem obra alguma, sem ter que apresentar nada a Deus, absolutamente nada. Nós só temos que crer. Romanos capítulo 8 nos diz que nós não temos mais nenhuma condenação, porque nós estamos salvos pela pessoa de Cristo Jesus. Mas a segunda grande verdade, é por isso que eu li Lucas 3, é o propósito da eleição. Por que eu sou salvo? Por que eu sou a igreja? Qual é o propósito disso? A resposta é ser santo. Soterologia. Quem sabe um dia a gente vem, pastor, só para dar um dia uma pincelada em soterologia, não custa nada. A doutrina da salvação. Muitos jovens, e eu olho isso no Madureira, lá no pastor Jason, cantam muito sobre a graça. Foi salvo, Jesus morreu por mim. E aí a gente tem um grupo chamado de hipergraça. Já que eu sou salvo pela graça, eu posso viver a vida como eu quero, do jeito que eu quero, afinal de contas sou salvo. A hipergraça. A grande questão é que, de fato, quem
é salvo, tem segurança em Deus e não pode perder uma salvação que não é dele, porque a salvação não é obra do homem, é obra de Deus, irmãos. Mas acontece que a segunda verdade diz que eu sou salvo sem mérito, mas quando Ele me salva, Ele me transforma. Lá na cruz, quando Ele disse tetelestai, está consumado, Ele me dá uma santificação posicional. O que é santificação posicional? Eu sou santa pelo mérito de Cristo. Ele me purifica de todo o pecado. De ímpia e impura, Ele me coloca santificada, isenta, separada. Venço o pecado pelo mérito dele. Porém, existe a santificação experimental. O que é isso, missionária? É a experiência da salvação. Ou seja, se eu estou salva, o propósito disso é que eu tenho que ser santa na minha maneira de viver. Até que cheguemos à glorificação, à incorruptibilidade do corpo. Preste atenção. Nessas duas verdades, elas andam juntas. Vou ser redundante para gravar na cabeça dos irmãos. Não sou salvo por mérito, sou salvo pela graça. Mas uma vez que eu sou salvo pela graça, na minha vida se apresentará obras desta salvação, fruto desta salvação. E Paulo e Pedro, de comum acordo doutrinário, estão dizendo que nós somos salvos antes da fundação do mundo, para que nos apresentemos em santificação e amor. Pedro está dizendo, pela presciência de Deus, aquele sangue foi aspergido com um propósito: que vocês sejam santos na maneira de viver. Não temos tempo hoje, mas se estudarmos o Sermão do Monte, cada item que está lá, você tem que viver. Não, missionário, eu estou tentando viver. Não, se você não viver, você vai para o lago de fogo. Porque se você não vive aquelas características dos cidadãos do reino do céu, você não é convertido. Se você não vive Gálatas 5:20 em diante, você não é convertido. 22. O fruto do Espírito é. Se você está aqui nesta noite, mas seu coração ainda é tomado por desejos carnais, você só não fez ainda, mas você deseja, você quer. Se você está aqui nesta noite, mas até o dinheiro que você dá de oferta, você sabe que você mentiu lá para obter ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa meditar na tua espiritualidade, porque você está correndo um grave risco, pior do que o coronavírus. Porque se o coronavírus te pegar e você, infelizmente, ou eu, sermos um dos 3% que vai para a UTI e morre, se você é salvo, você estará com Cristo. Mas se você é perdido aqui dentro, que eu não estou pregando lá fora, estou pregando aqui, então não vou ser covarde. Aqui dentro, você tem levado uma vida displicente. Você já entendeu que você estava num abismo, que você não poderia sair de lá. Só Cristo poderia te arrancar. Mas Ele nunca vai te tirar de um buraco cheio de lama, ou me perdoe, de esterco, e te deixar sujo. Ele vai te limpar. Ele vai te purificar. Ele vai te regenerar. Ele vai te fazer ser nova criatura. E você vai poder ser parecido com Ele. E você vai refletir a imagem dEle. E se você não está assim, então a mensagem continua a mesma de João Batista: arrependemos e produzir fruto digno de arrependimento. Não tem conversa. Pedro vai dizer no capítulo 1:13 que, como filhos obedientes, nós não podemos nos moldar às paixões da nossa carne que a gente tinha antes. Posso falar, acho que no culto de domingo está gravado, mas eu tenho que falar. Eu nunca vi, pastor, tanta promiscuidade sexual no meio evangélico.
corrupção, mentira. Eu fui dar aula sobre economia para os jovens, fiz uma pesquisa, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Adivinha quem está no meio com nome sujo no SPC? Os crentes. Mas missionária, eu fiquei desempregada, a situação foi isso. Irmão, isso ocorre na vida de todo mundo, só que tem uma coisa. Tem crente que não quer consertar a vida dele. Tem crente que acha que não está escandalizando o evangelho e está. Você redundante vai aproveitar o coronavírus, a epidemia de coronavírus não é tão pior do que o escândalo que a igreja está produzindo. Talvez o coronavírus é para mexer comigo e com você. Talvez Deus está precisando mesmo chacoalhar o mundo para que a igreja entenda aquilo que o Senhor Deus disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, entrar na casa contrito, arrependido, eu sou o Senhor que saro a terra. Como é que nós estamos entrando nesta casa? Aliás, agora se suspenderem os cultos no Madureira, você vai ter que ser o tempo, querendo ou não? E agora eu chamo a atenção dos homens, que eu sempre chamo sim, porque vocês são cabeças e líderes. Agora vai ser a hora de vocês sentarem a esposa e os filhos e dizer: abra agora a carta de Paulo aos Romanos, que eu vou te explicar capítulo por capítulo e versículo por versículo. E não adianta na tua família ficar mandando cutuca teu irmão, que só vai ter 3, 4. Ninguém vai te obedecer. Obedece aqui, esses preletores sem responsabilidade. Não tem que cutucar ninguém, não. Você tem que olhar para si mesmo e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família. Santifica a tua igreja. Quero ver agora os crentes das campanhas se vão sobreviver. Não, pastor Erico, tem que fazer movimento no Madureira. Os pastores se reúnem, eu quero morrer. A conversa de pastor que deveria ser maduro dá 1 hora de palavra para nós. Não, pastor Erico, você tem que movimentar a igreja. Tem que trazer algo atrativo para eles. Atrativo, meu irmão. Aqui não é palco, não é show, não é teatro. Aqui você tem que ouvir sã doutrina e ser curado pelo poder da palavra. Eu não nasci homem, Deus me deixou, porque eu queria ser um pastor. É que mulher não tem ministério pastoral em Timóteo. Eu tenho que concordar. A gente chama por respeito. Porque se eu fosse pastor, eu ia estar na cadeia, porque eu ia dizer: eu não vou atrair ninguém, não vou criar nada, eu vou pregar o evangelho, eu vou me desgastar pelo evangelho, eu vou às cadeias e às prisões pelo evangelho, e vou me consumir no evangelho, dizendo para a igreja: arrependei-vos, convertei-vos, santificai-vos, enchei-vos de Deus. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Pedro vai dizer: aquele que nos chamou é santo, aquele que nos chamou é santo, aquele que nos chamou é santo. Então sejam santos em todo o vosso procedimento. Procedimento é como marido, é como esposa, é como filho, é como empresário, é no teu trabalho, é na tua faculdade. Quem é você, meu irmão? Chega da gente coçar máscara de crente aqui. Pedro vai tratar lá no capítulo 2, que eu não tenho tempo, mas ele vai usar de um escrito que Deus usou Moisés 1450 anos antes dele, por volta de 1400 a 1500 anos antes dele.
Ele vai usar Êxodo 19. Ele vai repetir o que o Moisés repetiu ao povo de Israel. Vocês são raça eleita. Vocês são separados pela soberania de Deus, salvos. Vocês são nação santa, separados para manifestar em ações o caráter de Deus. E vocês são povo de exclusividade dele para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é luz, meu irmão, minha irmã. O único órgão constituído por Deus que carrega a mensagem do Evangelho, que transforma o caráter do homem, está na igreja. Olha o que Pedro está dizendo. Nós somos chamados das trevas. Por que isso? Porque quem está em trevas vai ter que ver que a gente saiu de lá e agora a gente é luz. Mas o grande problema é que a sociedade está olhando para a gente, está vendo trevas e não está vendo luz. A sociedade não sabe qual denominação seguir. Nós não concordamos nem dentro de doutrina bíblica. Se quer uma igreja liberal de palco escuro, com luz, com atração, com grupo de dança dançando todo momento, tem. Se tem pregador para iludir, coach, tem. Oba-oba na Assembleia de Deus, tem também. Pedro está dizendo, ele nos tirou das trevas e nos chamou para anunciar virtudes. Oh, meu Deus! Que virtudes são essas, missionária? Virtudes que transformam, que nos faz agir segundo Cristo, o caráter de Cristo. O que é evangelho? Aí eu aprendi lá no curso de teologia básica, o pastor Eurico lá, meu concorrente, que a palavra evangelho no grego é evangelho, boas novas de salvação. Sim, meu irmão, você boas novas de salvação? Então pregue isso. Pregue isso ao perdido, pregue isso ao inimigo, pregue isso aos pecadores. Mas enquanto a gente viver segundo as paixões da nossa carne, como a gente vai pregar um evangelho de retidão se a gente não vive isso? Olha o que os puritanos entenderam sobre santificação. Santificação no século XVII eles colocaram assim: santificação é a obra livre da graça pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados para morrer para o pecado e viver em retidão. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Deixa eu correr. Por que você leu Lucas 3, missionário? Porque é disto que João Batista está falando. Antes de eu falar rapidinho, mas é rapidinho mesmo. Eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, pastor, só para eu retroceder no período interbíblico, para a gente entender por que Lucas começa falando de parte política. Ele vai no 15º ano de Tibério. Peraí, só um pouquinho, vocês aguentam um pouquinho? Deixa eu fazer um resumo aqui, ó. Nem vou olhar no esboço, vou pela cabeça. Presta atenção aqui, ó. Israel ficou 400 anos de igreja, sem que Deus levantasse um profeta para falar com eles. Porque todas as profecias acerca do Messias e acerca do reino do Messias e a consumação, presta atenção na palavra consumação. A consumação do reino. Jesus não inaugura o reino, ele inaugura o fim do reino. O reino está estabelecido na pessoa de Deus. Sempre esteve. Um reino sempre é eterno. A eternidade está em Deus. Esse Deus Criador que criou os céus e a terra e toda a humanidade. Deus se silenciou com Israel. O último profeta a falar foi Malaquias. Depois disso nós temos um período de 400 anos. Mas Deus deixou de ter controle da história do seu povo? Não, nem do seu povo, nem das nações. Deixa eu te falar uma coisa aqui, correndo. Nesse período de 400 anos, Israel já estava no cativeiro. Quando você lê Malaquias, eles já haviam regressado do cativeiro. Mas eles foram para o cativeiro, por quê, missionária? Porque eles quebraram uma aliança com Deus.
porque eles se apostataram da fé, porque eles se tornaram idólatras, eles se misturaram com o paganismo. Os reis pecaram, os profetas pecaram, os sacerdotes pecaram, o povo inteiro pecou. Eles perderam a pátria, foram levados para o cativeiro. Sabe o que era o cativeiro, igreja? Juízo de Deus. Deus estava disciplinando o seu povo. Deixa eu abrir parênteses. Se o coronavírus é disciplina, então não vai parar no coronavírus, porque a igreja de Deus tem quebrado a aliança. A mesma aliança, não mudou a aliança. O que mudou foram os rituais. Não precisamos mais de animais, não precisamos mais de um sumo sacerdote. O sangue de Jesus tem poder de purificação dos nossos pecados. Mas todos os meses, você que me ouve, você toma a ceia do Senhor. E quando você recebe aquele pão, aquele cálice, na hora do cálice, você é obrigado a ouvir: este é o sangue da nova aliança. O sangue de uma nova aliança. Não é mais com sangue de bois, não é mais por intermédio de um sumo sacerdote, mas agora pelo mérito de Cristo, você pode entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho. Mas ao mesmo tempo, você tem uma aliança, os mandamentos, a palavra não caiu. Você deve amar a palavra, você tem que obedecer a palavra, você tem que ser santo em todo o procedimento. Isto não caiu, mas Israel quebrou isto. A antiga aliança foi quebrada por eles. Então no ano de 722 eles foram para o cativeiro assírio. No ano de 606 a Babilônia veio e em 3 levas os levou para a Babilônia. 606, 597 e 586. Ficaram na Babilônia por 70 anos. Aprenderam os costumes dos povos. Quando Deus levanta o rei persa, que a partir do capítulo 40 tanto fala de Jesus em Isaías, como fala de Ciro, servo de Deus, um persa, Deus vai levantar um rei ímpio, porque Deus está no controle das nações. Preste atenção no que eu estou dizendo. Deus está no controle dos governantes. Deus levantou Ciro no ano de 538, a Babilônia reina de 606 a 538. No ano de 536, Ciro decreta para os judeus voltarem para Jerusalém. Acontece que quando eles voltam para Jerusalém, eles não estão livres, pastores. Eles continuam cativos aos povos. E agora, pastor Eurico, eles têm que pagar impostos. Pagaram para os babilônicos, pagaram para os persas. Zorobabel, um dos líderes judaicos, reconstrói um templo que não tinha o glamour, não tinha a glória do primeiro templo. Deus vai usar Ageu, Zacarias, um profeta mais novo, e vai nos repreender, dizer: por que vocês anciões? Eu imagino os irmãos, né, que tem esse negócio de construir igreja, eu construí isso, eu fiz aquilo, e de repente vê tudo desmoronar e tudo cair, porque o povo pecou. Isso dói no coração, saber que as coisas estão indo de água abaixo, porque o povo é desobediente, porque o pecado está comendo solto. E Deus tinha dito lá para Salomão: esta casa tão gloriosa eu mesmo derrubo, e os povos que passarão por ela saberão que eu derrubei, porque vocês quebraram a minha aliança. Os anciões foram exortados a parar de chorar, porque Deus iria restaurar a glória da casa. Eu quero morrer nos púlpitos, porque os pregadores vêm ficar falando assim: Deus vai restaurar você, a glória da segunda casa é maior do que Ageu estava falando. Ageu não estava falando de nada material, Ageu estava falando do bendito Redentor que viria para restaurar esta casa aqui, eu e você. Não dá vontade de morrer, mas deixa correr. Eles voltam para Jerusalém, mas ficam cativos ainda. Passa o reinado da Pérsia. De 538 a gente vai para 331. Alexandre o Grande, depois de seu pai Filipe, conquista todo o território da Macedônia, conquista o mundo. A Grécia se torna o primeiro império mundial na face da terra. Entra a helenização. O que é a helenização? A Grécia coloca a sua língua, a sua cultura, os seus costumes para todos os povos. Alexandre morre com 23 anos de idade, novinho. Com 32 anos de idade, super novo.
Alexandre tinha um sonho de unificar todas as nações, fazer um único povo, uma única língua, uma só cultura. Acontece que os gregos eram politeístas. O que eles adoravam? A Yahvé? Não, eles não adoravam a Yahvé. Eles adoravam diversos e milhares de deuses. Muitos deuses. Como é que era o culto deles? Era promíscuo. Tinha orgia sexual. O que eles colocaram? Eles colocaram a língua grega como universal. Isso até facilitou lá na frente a evangelização, mas não é o ponto da minha pregação aqui. O ponto da minha pregação é te fazer entender que o povo de Deus estava subjugado, escravizado e agora adotando os costumes desses povos. Depois de Alexandre o Grande, o reino é dividido por seus 4 generais, Lisíaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Depois desses 4 generais, de uma guerra interna entre eles, civil, 2 generais assumem, os Ptolomeus e os Seleucos, a era dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Nós vamos com isso desde o ano 331 a Grécia, até o ano de 167 com a revolta dos Macabeus. Nesse período, o povo de Deus vai ser perseguido, o povo de Deus vai ser massacrado, o povo de Deus vai ter que ser obrigado a abandonar a lei de Moisés, o templo vai ser profanado, eles vão ter que adotar as Olimpíadas e aderir às Olimpíadas, que era ali as Olimpíadas, ali a adoração aos diversos deuses. O povo de Deus vai ter que engolir goela abaixo os teatros. Para quem não sabe, o teatro é totalmente pagão. O teatro era festa aos deuses do Monte Olimpo. A máscara de tristeza representava a ira dos deuses, a máscara alegre, a alegria dos deuses. Um dos deuses era Baco, o deus do vinho, e nesses teatros tinha bacanais, tinha oferenda aos deuses. Nas Olimpíadas, até que Deus levanta um homem chamado José Matatias. Quem é José Matatias? José Matatias é um sumo sacerdote que, quando falaram para ele que ele ia ter que se curvar diante da idolatria, vou trazer para os dias de hoje, do carnaval gospel na igreja, da festa junina gospel na igreja, que ele ia ter que deixar os jovens vestir chapolim colorado, Mulher Maravilha nos retiros, que ia ter que fazer palco no meio da igreja para o jovem dançar, que ia ter que pintar tudo e escurecer para todo mundo se sentir bem na igreja. José Matatias disse: eu não me curvo. Acontece uma guerra. Antíoco Epifânio, rei sírio, manda matar milhares de judeus. Havia uma mãe que teve que ver os seus 7 filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, ó, sendo mortos na frente dela, arrancando o braço, o olho, os membros do corpo. E Antíoco Epifânio dizendo assim: pastor Eurico, eu vou deixar o último vivo desde que ele negue a Yahvé e adote os deuses. Sabe o que ela falou? O filho chegou do ouvido dela e falou: filho, não nega Yahvé. Mamãe vai chegar lá aonde você vai. Nós temos, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Há uma bendita esperança. Ela disse: não nega. Deixa eu correr. Houve a revolta dos Macabeus, ano 167. Entra a era dos Asmonianos. Os judeus voltam a governar. Só que Roma vem lá na cabeceira. E o Império Romano vem vindo. Até que Roma destrói todos os seus inimigos. E chega em Jerusalém. E olha para o sumo sacerdote, que agora já não era um cargo espiritual, era um cargo político. Porque é nesse período que surge a política em Israel. Os partidos de Israel: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. O Império Romano chega no sumo sacerdote e fala: vai comprar briga com nós ou vai se render a nós? Sumo sacerdote não pensou 2 vezes, se rende a Roma, faz aliança com Roma. Cheguei aqui em Lucas 3, meu Deus do céu, correndo. Roma
permitia que os seus exilados pudessem ter as suas religiões, desde que pagasse os impostos. Não tem problema. É igual o faraó. Moisés, adora a Deus aqui no Egito, eu não ligo. Irmão, vocês estão achando que o inimigo está preocupado com o número crescente de igreja evangélica? Não está, sabe por quê? Porque estão pregando heresia. Desde que não se pregue o verdadeiro evangelho, pode abrir igreja, pode fazer festa, pode virar pirueta. Faça o que vocês quiserem. Roma fez isso. Só que o general Pompeu chamou um cara chamado Herodes o Grande e disse: Herodes, você é idumeu, não é? Para que os judeus se sintam mais satisfeitos e possam fazer as suas festas judaicas, porque para mim é interessante ter tabernáculo, Páscoa, todas as festas deles, porque os judeus que foram dispersos por todas as nações virão para Jerusalém, e vocês cobrando altos impostos, fazendo seus sacrifícios, eles vão cobrar, porque esse povo é idólatra mesmo. Se eu trouxesse aqui, me perdoe, irmão, talvez vocês não, mas se eu fosse numa outra igreja e dissesse que o meu lenço é ungido de Jerusalém, ia fazer fila para comprar, olhinho ungido, sacrifício, pedido de perdão, missionária, ora por mim, vem irmã até hoje com foto para eu orar. Nós somos idólatras. Pompeu sacou isso. Falou: você não é do meu? Você é descendente de Esaú, não é? Então vem aqui, meu filho, vou te pôr para governar toda a Galileia. 240 cidades ficarão sob a sua regência. E você vai construir um templo para os judeus, porque é interessante para mim, como imperador, que eles façam as festas deles. Herodes é bobo? Herodes vai lá no ano 29 e constrói um templo. Chama o sinédrio, composto de fariseus, saduceus, essênios e zelotes, e da parte aristocrática de Israel. Só ricão lá no sinédrio. Está achando que no sinédrio ia pobre? Não ia pobre, não. O único que não ficou assentado no meio do sinédrio se chama Jesus de Nazaré, que foi pregar para os pobres e necessitados. Quando chega lá no sinédrio, construiu o templo. O de Salomão, quanto? 7 bilhões de dólares. E o de Herodes? 14 bilhões. Vamos gastar o dobro. Vamos encher os olhos dele. A nacionalidade deles. Eles só vão fazer culto se tiver templo. Se não tiver templo, eles não fazem culto. Vou trazer para os dias de hoje. Se não tiver culto, eles vão se lascar lá na Sky. Pode deixar, pastor. Os crentes da Yada vão orar assim, na Sky, no Netflix. Porque você não tem templo. Então vamos dar o templo. Eles são religiosos, vamos dar o templo. Eles querem fazer sacrifício, faça sacrifício. Eles precisam de um sumo sacerdote, então dê o sumo sacerdote. Missionário, por que você está pregando isso? Precisa de tudo isso para Lucas 3? Precisa. Porque eu quero correr para vocês entenderem uma coisa. Sabe como é que estava a parte política de Israel? Corrompida. Quem foi Herodes? Um assassino. Matou até mesmo seus próprios filhos para que eles não entrassem no poder. Pegou Aristóbulo, seu sobrinho, nomeou sumo sacerdote. Corrupção no sacerdócio. Ele construiu fortalezas? Construiu. Não dá tempo. Não é aula de geografia bíblica. Não é aula de período bíblico. Mas eu quero que os irmãos entendam. Dentro da administração era o cara. Era o crentão administrativo, o pastorzão que sabia guiar bem administrativamente. Construiu a fortaleza de Massada, abriu estradas, trouxe o templo, era o construtor, mas espiritualmente promíscuo, teve 10 casamentos, matou suas mulheres, seus filhos. Era um corrupto. Mandou matar aqueles que compunham o sinédrio, os poucos que eram sinceros. Matou. Por isso que morreu cheio de bicho, o infeliz. Porque ele não escapou de um juízo de um Deus que é santo. Por que você está falando isso? Porque quando ele morre, quem está no trono? Leiam comigo, correndo. Quem está no trono quando ele morre? No 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, que não dá tempo de falar de Pôncio Pilatos agora.
governador da Judéia. Herodes, quem é esse Herodes? O filho de Herodes o Grande. Era o quinto da dinastia dos Herodes a governar na Galileia. Não abriram mão da fatia do bolo. Quem mais? O irmão, outro filho de Herodes o Grande, estava onde? Na Itureia e Traconites. E o outro estava onde? Tetrarca de Abilene. Em todo o Império Romano, pastor, você sabe o que é isso? Não dava para fugir da família de Herodes. Como é que estava? Corrupção para tudo, qualquer lado. E como é que estava a parte religiosa? Anás e Caifás. Meu Deus, Caifás era genro de Anás. Não podia ter dois sumos sacerdotes, mas como o cargo agora é político, então Anás, mesmo jubilado, estava ganhando dinheiro dele, e o genro dele estava lá para ganhar dinheiro também. Eu nem vou falar para não queimar o filme do pastor Eurico, aonde é que parecem as coisas. Eu nem vou falar aonde está igualzinho a essas coisas. Como é que estava a parte política? Corrompida. A parte religiosa, corrompida. Mas por que você leu Lucas 3? Para eu correr no tempo que o meu pastor me deu. É porque Deus, no momento de trevas, no momento de coronavírus, no momento de peste negra, no momento de H1N1, no momento de AIDS, no momento de tragédia, Ele só precisa de olhar para qualquer região. E se tiver no deserto, Deus vai conclamar lá do deserto. Se tiver comendo mel, se tiver com peles, vestido de peles de animais, não importa. Se fala nós vai, nós come. Ele só precisa de uma voz, uma voz, uma voz. Ele nos trava. Ele não precisa de multidões. Ele levantou 12 e disse: eu vos dou autoridade, eu vos dou autoridade, eu vos dou autoridade no meu nome, no meu nome. Levanta a mão assim, porque Ele está nesta casa dizendo: eu vos dou autoridade. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão curar enfermos. Vão ser odiados, perseguidos. Serão levados às cadeias e prisões. Mas eu estarei com vocês. Deus só precisa de uma voz. Aonde que Ele estava? No deserto. Você pode estar dizendo: missionário, eu estou no deserto. Não tenho dinheiro, não tenho moradia própria, não tenho recurso. Eu sou uma Zé Ruela. Pois é, Deus está dizendo: sou eu que levanto do deserto. Eu levanto do deserto. Eu levanto as minhas vozes do deserto e no meio das trevas. Eu chamo para que vocês anunciem a luz. Eu vou descer, pastor Eurico, para ir concluindo. Ele só precisa de uma voz com compromisso. Irmãos, presta atenção, só precisa de um. Ele pode levantar mais. Como é que estava tudo? Corrompido. Jovens, presta atenção, tudo corrompido. Mas surge um cara no deserto que Deus chama. Não foi ele que se elegeu. Salvação é graça. Desde a concepção. A mãe dele, o pai dele, já velho, Deus diz: vai engravidar. Quando essas mulheres se encontraram, né, Maria e Isabel, as crianças até pularam no ventre. Meu Deus, porque o poder de Deus estaria sobre ela. E no meio de trevas, Deus levanta e esse homem sai do deserto e começa a percorrer toda essa vizinhança. Ele vai de a pé, ele vai de casa em casa. Você imagina João Batista batendo na porta. Testemunho de Jeová faz isso. Os crentes pentecostais que não faz, né? Porque não tem Bíblia, não é instruído para combater as heresias. João Batista ia, batia na porta: ei, arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo.
Arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo. Arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo. De repente, João está cumprindo o que foi profetizado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Qual era o ministério de João Batista? Preparar os corações para a vinda do Messias. João vai preparando e João começa a batizar. O judeu tinha batismo? Tinha. A Grécia tinha batismo? Tinha. Os romanos estavam acostumados com batismo? Estavam. Então qual era a diferença? É que a diferença é que João dizia assim: olha, tua vida está errada, viu? Você está vivendo em pecado, viu? O Evangelho te salva sem mérito nenhum, mas ele te transforma. Ele muda quem você é. Ele transforma corações. Então ele começa a pregar arrependimento, que no grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente, vontade e emoções. Você passa a odiar o pecado e passa a amar a Deus. Jamais que ele pregava epistrefo. O que é epistrefo? É também metanoia, é arrependimento. Só que é mudança exteriorizada. Agora você não mente mais, não rouba mais, não fornica mais, não é mais se prostitui mentira. Você é regenerado! Chacandaraia chorou. Lá estava a água do Jordão. João começava a pregar. Quem que chegou lá? Os religiosos chegaram lá. A gente também quer ser batizado. João está ficando bem popular. João olha para eles e fala: raça de víboras. Igual estou encarando vocês. Vocês voaram meu pescoço. João fez isso. Daniel fica doido, que ele grava, eu vou para lá e para cá, né? Raça de víbora. Serpentes. Vocês conhecem a verdade. Vocês se dizem ser filhos de Abraão. Mas até de pedra Deus suscita filho de Abraão. Porque Abraão creu. Vocês não creem. Quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? Vocês acham que as suas campanhas, os seus milagres, a preletora do Reflefai vai mudar a história de vocês? Produzam frutos dignos de arrependimento. Quando João falou sério, João olhou para ele e falou assim: o machado já está posto na raiz. Eu não sou o juiz, porque o que há de vir pós mim, que eu não sou digno nem de exaltar a sandália dele. Ele é juiz, é a mão dele. Ele tem uma pá. Ele limpará toda ela. O trigo ele recolhe, a palha ele queima. Quem é trigo, ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, ele regenera. Ele faz dele uma nova criatura. Ele santifica. Ele leva o espiritual. Oh, meu Deus do céu, é a igreja, santa, lavada, adora, remida. Mas quem não é a igreja, vem fogo. Eu quero morrer na igreja pentecostal que fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo, aqui não tem nada de língua estranha. Aqui não é reteté. Ele está falando de um fogo inextinguível. Ele está falando de um lago de fogo. Se vocês não mudarem, se vocês não produzirem frutos de arrependimento, ele é juiz e ele descerá a sua santa ira. Mas para a igreja de Deus ele virá com o Espírito Santo, com renovo, com o Espírito Santo, com o novo nascimento, com o caráter novo. O meu irmão, levante a mão só quem crê nessa palavra. Ele pode mudar quem você é, transformar teu íntimo. Eu fechar, pastor Eli, quando ouviu esse. A multidão perguntou: o que a gente faz para ser batizado? João podia falar assim: ei, procura o pastor Erico, dá um nominho. As irmãs fazem isso, né? Meu filho tem 12 anos, está na hora de ser batizado. Teu filho nem entende arrependimento. Não que ele não possa ser batizado com 12 anos, eu preciso entender o Evangelho. Só é batizado quem entende a sua culpabilidade. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu estou no lago de fogo, mas eu quero, pelo mérito de Cristo, ser santificado, regenerado.
Seja generoso. Dê para quem não tem. Aí chegaram os publicanos que tinham roubado o povo com imposto. Zaqueu se sentiu. Olha como o evangelho é mudança. Jesus passou uma noite evangelizando ele. O que ele fez? Devolveu tudo em 4 vezes mais, porque ele sabia que ele era corrupto. E não dá para ter contato com o evangelho e continuar sendo corrupto. Então o evangelho transforma. Então os publicanos perguntaram: o que a gente faz? Sabe o que vocês fazem? Para de roubar. Para de fazer o que vocês estão fazendo de errado. Os soldados chegaram, soldado romano, o que a gente faz? Para de dizer falso testemunho. Para! E se vocês perguntarem para mim, o que a gente faz, missionário? Eu estou há 30 anos na igreja, mas tem pecado na minha vida. Eu não mudei ainda. Sou um obreiro ignorante, maltrato minha mulher e meus filhos. Você tem que confessar diante de Deus. Sou uma irmã ignorante. Eu tenho mágoa no meu coração. Eu sou um jovem que estou tocando, estou cantando tudo isso, mas eu vivo na masturbação. É vício, missionário. Sou corrompido. Há desejos dentro de mim. Tem lugares que eu vou que meu pastor nem sabe, mas Deus sabe onde tu vai, meu querido. Onde tu anda, o que você fala, o que você faz. E se vocês perguntarem para mim, eu vou dizer: para de fazer o que vocês estão fazendo de errado, porque já foi revelado para Deus nesta noite, pelo poder da palavra. Então não vou mentir, negar. A mensagem é: arrependei-vos, 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 arrependei-vos aqui no púlpito. Arrependa-se à direita, à esquerda, se arrependa lá na cantina, lá fora, lá na escada, lá quem está lá fora, que esta mensagem chegue. Um arrependimento, porque o reino de Deus já chegou. Vocês querem que eu pregue Mateus 24, 25? Não, porque não tem tempo. Chegou o tempo do fim. Acabou. O autor aos Hebreus disse: tendo Deus falado pelos pais, pelos profetas, agora ele falou por intermédio de seu filho a revelação exata, expressa do seu ser. Ainda que semana que vem não tenha culto aqui, você vai ter que ser essa igreja. Suporte o coronavírus. Suporte a crise econômica. Suporte tsunamis. Suporte as catástrofes. O que é que Jesus falou? Olhar para a figueira. Você sabe quando ela vai dar fruto? Está se aproximando o verão. Então quando vocês olharem para os sinais, saberão que o Filho do Homem há de vir. Estais apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora que vocês não pensem. Suba. Pastor Eurico, a gente pode ficar de pé de pé. Aleluia. Eu gosto de apelo. No sentido que, peraí que eu explico. Criar um apelo no lado emocional. Vem para Jesus que Ele vai mudar a tua vida financeira, teu casamento. Primeiro que quem nos aceita é Deus por intermédio do sangue de Jesus. Então se há algum apelo aqui nesta noite, é para nós, a igreja. É para você, para mim. Nós estamos pecando contra a glória de Deus. Deus quer a igreja arrependida. Você quer renovo de Deus hoje? Você quer ser a igreja com dom espiritual? Cadê os profetas? Eu acho engraçado, na hora do reteté tem profeta por tudo que é lado na mensagem de arrependimento. Cadê? Nem que seja alguém para dizer: não, Elisete, você está errada, não tem como, porque é Bíblia. Isso eu tenho certeza do que eu prego. Glória a Deus. Aleluia. Dom de cura, dom de profecia. Cadê a igreja? Sabe por que está escasso? Porque nós estamos em pecado. Confessa. Se você está pecando contra esse corpo aqui, ó, a igreja de 1º de maio, pastor Eurico não é padre, ele não tem poder de perdoar.
Mas a Bíblia diz que ele é ângelos, mensageiro, responsável de portar a mensagem doutrinária para esta igreja. Então você não pode continuar a pecar em pecado sem conversar com ele. Eu não tenho poder, pastor, eu estou passando 10 minutos já do que o pastor me deu. Estou pedindo perdão, pastor. Mas eu não tenho poder mágico de orar e fazer aqui com que a glória de Deus desça. Sabe por quê? Porque para Deus nos visitar em sua presença, a gente precisa quebrar os nossos corações, se quebrantar. Confessa. Para de fazer o que você está fazendo. Você já desceu as águas do batismo. Ser consciente é tomar ceia, meu irmão. Você toma ceia, meu jovem, minha jovem. Obreiros também, irmãos, com respeito. Mas a mensagem é para todo mundo. Essa história de pregar só para o povo. Arrependei-vos, convertei-vos, feche os teus olhos, começa a clamar a Ele agora, sem emocionalismo. O louvor faz parte do culto, como adoração a Deus. Feche os teus olhos. Eu sei que o Espírito de Deus pode te renovar aqui pelo poder da palavra. Feche os teus olhos, comece a falar com o Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar. Você pode falar com o Senhor. Feche os teus olhos, busca a presença dEle. Busque a presença dEle.